Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Líder em Cast de março de 2019. Eu tenho a honra aqui de entrevistar nossa convidada Luciene Sanfilippo. Muito obrigado, Luciene, por aceitar o nosso convite. A propósito, mês de março, mês das mulheres, você é a nossa primeira entrevistada, que seja a primeira de muitas. Muito bacana. Super obrigado por atender o nosso convite e por topar fazer esse bate-papo aqui com a gente, para que a gente possa compartilhar conhecimento com a nossa comunidade de líderes. Obrigada a vocês. Para a gente começar, Luciene, eu queria saber um pouquinho da Luciene pessoa, né? Antes da profissional, antes da líder. Quem que é a Luciene Sanfilippo? Um pouquinho da vida pessoal, da família, depois a gente fala um pouquinho de carreira. Quem que é a Luciene Sanfilippo? Tá joia. Bem, a Luciene é casada, tem 2 filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 18 anos, Caroline e Lucas. Eu sou super família, sou super apegada à família e amigos. Gosto de fazer coisas diferentes, criativas, mas sempre envolvendo pessoas, né? Não gosto de fazer nada sozinha, então eu promovo muitos eventos, né, em casa para famílias e amigos, enfim. Como hobby, atualmente, o que eu tenho, e digo que é um hobby até por questão de tempo, é ler. Gosto muito de ler, gosto muito de assistir vídeos, esses vídeos curtos, TEDs e vídeos que a gente pega resumidamente na internet sobre vários tópicos. E o que eu mais gosto é brincar com a minha filha. Ela também é extremamente criativa, então a gente usa bastante do tempo para se divertir juntas. Faço yoga, faço pilates também com ela, né? Então também é uma forma aí de promover a vida saudável. E acho que é isso. Legal. E a carreira, né, Luciene? Um pouquinho da sua formação, por onde você passou, que segmentos você atuou antes de chegar até aqui. Conta um pouquinho pra gente da sua história profissional, da Luciene executiva e líder. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tenho 24 anos de carreira. Os 24 anos em recursos humanos, eu sou uma profissional de recursos humanos, eu escolhi efetivamente essa área. Foi escolha? Foi uma escolha. E eu brinco, brinco sério, porque as pessoas elas falam, gosta de gente que trabalha em recursos humanos, e não necessariamente é isso. Quem trabalha com RH de uma forma séria sabe que você precisa ter uma formação adequada, que você precisa fazer cursos, que você precisa ter todo um background técnico também para manter um nível super adequado de movimento, né? Porque a gente acaba sendo espelho de muitas coisas, né? Os profissionais de RH são as pessoas que ajudam o negócio a crescer, são as pessoas que de fato posicionam as pessoas dentro das pessoas e que ajudam as organizações a valorizar os recursos humanos, né? Então não é simplesmente cair no RH. Então eu tenho muito orgulho de dizer que toda a minha base, formação sempre foi em RH, e RH foi uma opção. Eu sou formada em administração de empresas, eu tenho uma pós-graduação em gestão de RH, um MBA executivo, e para completar a minha formação, recentemente eu fiz um curso de coach, um curso muito sério de coach, tá, gente? E aí já, primeira dica para os profissionais que estejam procurando um curso de coaching, para as pessoas que procuram profissionais de coaching, vejam a seriedade deste tema no mercado. A gente tem algumas certificações que são bem simples e que podem fazer alguns estragos na vida das outras pessoas. Então, de novo, vamos procurar coisas sérias para a gente também se formar cada vez melhor e dar de verdade o que a gente tem de melhor para as outras pessoas. Eu não paro de estudar nunca, eu estou fazendo uma especialização agora EAD, né, usando um pouco da modernidade do mundo em marketing e muitas coisas por vir, né? Eu sou inquieta por conhecimento, então estudo temas como vieses inconscientes, unconscious bias, né, em inglês. Estudo bastante neurolinguística também e gosto de tudo, né? Tudo que de uma certa forma tem a ver com o ser humano, né? Com o conteúdo do ser humano no geral.
24 anos de carreira em RH. Isso. Que segmentos de empresa você passou? Em que posição você começou na área de recursos humanos? Conta pra gente rapidamente como é que foi essa sua jornada até chegar aqui hoje, nessa posição. Tua posição hoje aqui é como diretora da América Latina. Diretora de RH e Comunicação América Latina, isso. Eu comecei bem na escadinha básica mesmo. Eu comecei em empresas de serviços, na época tinha cargo de auxiliar de RH, administrativo, alguma coisa assim, e eu fui galgando os steps da carreira convencional. Então, auxiliar, assistente, acho que 1, 2, 3. E aí eu migrei já para o setor automobilístico, então trabalhei em indústria automobilística por 7 anos. Nessa indústria eu cheguei ao nível de coordenação, e trabalhei já com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e remuneração e benefícios de áreas operacionais e executivos. E depois eu achei que eu precisava conhecer um negócio diferente, né? E foi que eu migrei para um setor de alumínio e mineração, onde eu fiquei também 11 anos, que foi basicamente a minha formação, a minha escola para liderança mesmo, e que eu também tive a oportunidade de tocar em quase todas essas áreas, né, de uma forma mais parruda, e aí falando de uma alocação de RH local, mas também multifuncional, também com responsabilidade regional e por um tempo global. Depois eu migrei para o mercado de farmacêutica, né? Era um mercado que eu sempre tive curiosidade de estar, né? Porque a gente é um dos poucos setores que lida com vida, né? E a gente fala que em RH a gente, de uma certa forma, lida com a vida das pessoas também, né? Então também tive a oportunidade de passar por esse setor, foi muito bacana, foi uma passagem rápida, mas para mim foi super intensa, foi super bacana. E agora eu estou aqui, né, na Lear, que é um setor, é um outro pedacinho do automotivo, né? Eu estou numa empresa que faz parte da cadeia de serviços, né? A gente faz bancos e chicote elétricos, e estou aqui há quase 1 ano. Estou gostando bastante, né? Então é quase que como onde eu comecei, depois de alguns anos eu voltei de uma certa forma. Exatamente. Me diz uma coisa, Luciane, você tem, pelo que você falou, então, uma visão generalista, pode-se dizer, de RH. Você passou um pouco por todas as áreas de RH, áreas e subsistemas de RH. E hoje você tem, o teu escopo hoje ele é mais aberto na área de recursos humanos? Sim, eu me considero, eu falo que eu tive o privilégio e a oportunidade de ter bastante profundidade em tudo que eu toquei, então eu fui especialista por muito tempo, mas eu era aquela profissional que sempre, até pelo perfil, sempre que tinha algum projeto de risco, alguma coisa crítica, alguma coisa nova, era profissional que era puxada para fazer. Então eu fiquei muitos anos na cadeira de remuneração e benefícios, mas tinha que implementar um modelo de BP, a Luciene, tinha que fazer uma transformação cultural, a Luciene, tinha que construir um Shared Service Center, a Luciene, tinha que rever todo o modelo de treinamento e desenvolvimento da América Latina, a Luciene. Então, eu tinha que ter, e naturalmente eu gosto de ter profundidade em tudo que eu faço, né? Então, eu tinha essa especificidade, eu era uma profissional bastante especialista em tudo que eu fazia, mas, ao mesmo tempo, eu tinha a oportunidade de me tornando especialista em várias outras coisas também. Hoje, obviamente, até pela posição que eu estou, eu tenho uma cadeira bem mais abrangente, mas eu consigo aportar muito bem em todas as áreas, né? Então, eu sou muito racional, eu gosto muito de números, então eu brinco que eu fui muito tempo planejamento estratégico e financeiro por conta da cadeira de remuneração numa empresa que eu trabalhei. Então eu tenho isso super forte, e eu também tenho a questão do desenvolvimento, da criatividade, do drive para mudança cultural, change management muito forte, né? Então eu tive, por conta da experiência da minha vida, a oportunidade de ter todo esse background que hoje eu acho que é um super diferencial para mim, também como pessoa. Legal. Liderança, Luciane,
estava nos seus planos, ou seja, a Luciene buscou construir um caminho para assumir posições de liderança, ou isso foi vindo com o tempo, ou seja, dentro do seu crescimento? Era uma vontade que você tinha de ser líder, de exercer um papel de liderança por onde você passou e chegar onde você chegou hoje? Eu acho que estava no meu caminho. Diferente dos jovens de hoje, que têm, eu acho que uma clareza muito maior do que querem, eu não tinha essa clareza. Então eu ia trabalhando, eu ia fazendo as coisas, eu ia navegando, me dispondo a aprender, mas eu não tinha essa coisa, um dia eu vou ser aquilo. A liderança para mim veio muito natural, veio muito do feedback das outras pessoas. Eu com 25 anos, eu liderava indiretamente pessoas que tinham 25 anos de casa em uma determinada indústria, e eles falavam para mim: nossa, você está pronta para ser minha chefe. Eles me procuravam para fazer os projetos, para pedir opinião, enfim. Então, eu acho que isso, no meu caso, a gente brinca, as questões de dom. No meu caso, eu acho que eu tenho o privilégio de ter isso. E, obviamente, conforme você tem a consciência do que você tem, você cria uma responsabilidade, Porque o que eu fui fazer foi me lapidar um pouco mais, foi entender como é que eu posso alavancar isso, usar isso de uma forma cada vez melhor para ajudar, inclusive, mais pessoas. Foi por conta disso, inclusive, que eu quis fazer uma formação de coaching, É uma questão pessoal, o coaching, que obviamente eu uso no meu dia a dia, mas é pessoal. E hoje, assim, tá comigo, em tudo eu acho que tem essa coisa da liderança natural, mas é de uma forma leve, Eu acho que eu nunca consegui ser chefe. Sabe aquela chefe da moda antiga? Eu acho que de fato eu nunca consegui exercer aquela coisa de só mandar sem explicar para as pessoas o propósito do que elas estão fazendo, sem olhar nos olhos e não ver que as pessoas entenderam ou que estão aprendendo alguma coisa com isso, porque eu sou uma eterna aprendiz, Então eu preciso de alguma forma passar isso para todo mundo. Legal. E é o que eu de fato acredito. Até porque a liderança é uma jornada, a gente constrói. Eu costumo falar muito em programas de liderança que a gente não forma líderes, a gente ajuda eles no processo de reconstrução, de lapidação da liderança, mas não tem um fim, A liderança é uma jornada ininterrupta e a gente vai construindo ela dentro da nossa carreira. Exatamente. Vamos ao tema principal, super interessante, E as pessoas que nos seguem no programa estão super curiosos para entender sobre diversidade e inclusão, E para a gente dividir, Luciene, o tema, vamos tentar dividir da seguinte forma: o que é diversidade e inclusão? Muito se fala sobre isso, como fazer diversidade e inclusão, e o mais importante, por quê? Focar em diversidade e inclusão dentro das organizações, e hoje também é um assunto muito em pauta dentro das organizações. É bacana quando você traz a palavra junto, Diversidade e inclusão juntos, porque eu falo muito disso, eu não acredito que uma coisa ande separadamente da outra, Existem ainda muitos movimentos que falam somente de diversidade, porque incluir é muito mais difícil, mas não caminha separado, a gente não consegue fazer uma coisa sem a outra, porque senão é simplesmente um modismo, senão é simplesmente uma coisa para gerar alguns cliques, E a concepção geral não deveria ser essa. A gente começou a falar de diversidade e inclusão efetivamente no Brasil logo quando a gente também começaram os movimentos de globalização, acho que foi mais ou menos em 1990, E na época, esse tema ele se tornou forte porque a gente tinha alguns modelos padrões que operavam super bem, mas com essa coisa da globalização, como é que a gente faz? Então, o mundo está aberto, as pessoas agora são do mundo, e eu não consigo mais lidar com os mesmos perfis. Então, começou assim, como é que eu lido com gente diferente, com gente que pensa diferente, com gente que trabalha de forma diferente e que isso de verdade me traz inovação, me traz criatividade, me traz uma produtividade. Na época, a gente já tinha movimentos, especificamente movimentos de empoderamento feminino e raciais,
que aproveitaram até o momento para se fortalecer. Eles sempre existiram, eles sempre tiveram uma vontade de se posicionar, mas aproveitaram inclusive todo o momento para se fortalecer. E de lá para cá, a gente vê que, assim, quando a gente fala de diversidade e inclusão, são N tipos, né? Então a gente tem de religião, a gente tem de etnia racial, tem cultural, social, a gente tem de imigração, hoje refugiados, muito gênero, que a gente separa um pouco entre empoderamento feminino e a questão, né, da orientação sexual de LGBTs, PCDs, que é um movimento que talvez para as empresas de um determinado momento a gente discutiu muito, porque foi o primeiro movimento que veio com relação em cotas, enfim. Então, a gente tem lidado com esse tema de formas diferentes, de acordo com a maturidade de cada negócio. Só que tem que incluir tudo que você falou com relação à diversidade e inclusão. Então, desde a questão religiosa, desde a orientação sexual, ou seja, desde o PCD, ou seja, quando fala de diversidade e inclusão, é uma visão sistêmica em cima de tudo de diversidade. E é esse que é o maior desafio, né? Porque assim, tem o primeiro desafio, que é o medo do desconhecido. Então, muitas empresas, elas não falam porque não sabem lidar com isso, vamos ver o que vai dar, sabe? Começa a falar e depois eu vou ser criticado na mídia. Se eu falar um termo errado, alguém vai vir, alguém vai me agredir, enfim. E tem outras que, assim, optam por fazer determinadas inclusões que excluem, né? Então, quando eu defino me posicionar por determinada causa, eu como empresa defino me posicionar por determinada causa e não deixo o mesmo espaço para as outras, eu estou, de uma certa forma, discriminando. Né? Naturalmente, o que a gente faz como organização? A gente começa a falar das coisas que o mundo está falando um pouco mais. Então, por isso que a gente escuta falar um pouco mais do empoderamento feminino. Porque, de uma certa forma, já quebrou um pouco mais de barreiras, né? Então, empoderamento feminino, a questão da inclusão racial já quebrou um pouquinho mais de barreira. E os outros movimentos vêm crescendo, mas ainda tem um longo caminho, né, a percorrer. E ontem, inclusive, eu estava em um fórum específico aqui dentro da empresa, comemorando o mês da mulher, e a gente estava falando exatamente disso, né? Como que algumas empresas, elas já têm uma maturidade maior para lidar com o tema, empresas de tecnologia, de inovação, empresas de serviços, né, que de alguma forma tiveram que lidar com isso. E muito startup também. E startup já está na veia, eles já entram com essa estrutura, né? E por outro lado, a gente tem outras empresas que, por exemplo, nós, o setor automotivo, a gente tem 23% do PIB brasileiro. Então, a gente, de uma certa forma, direciona a economia, né? É um drive muito forte. Tem um termômetro super grande em tudo que é feito nesse mercado e a gente ainda está super comedido nesse movimento, né? A gente ainda não achou um espaço confortável para falar. Está procurando algum fórum, procura a maneira adequada de se posicionar. De novo, tem bastante retaliações, porque eu mesma não sou uma expert no tema, eu estudo muito, eu adoro, há mais de 10 anos eu estudo isso, mas é diferente de você ter uma pessoa que tem uma formação, que está todo dia lidando com isso. Então, existem formações específicas para o tema? Ou... Formação não, mas assim, existem muitas pessoas que estudam com profundidade, então fazem pesquisas, tem muita, McKinsey, Harvard, tem muitas instituições super sérias, o Ethos, que de fato estão debruçadas no tema. Então tem muitas universidades que procuram pessoas que têm formações, né, que fazem a neurociência. Tem muitos profissionais bem bacanas no mercado, tem algumas consultorias, inclusive, bem posicionadas já no tema, que podem nos ajudar. Mas assim, eu acho que tem que ter um movimento de aceitação de ambas as partes, né? Tanto de quem se dispõe a falar e não tem todas as variáveis na mão, quanto de quem está do outro lado ouvindo, saber que não, se eu falar um LGBT errado, me perdoa, né? O importante é que eu genuinamente quero falar do tema, estou
Está dando atenção para o tema. Exatamente. Todo esse lado não é uma causa, mas enfim, eu respeito tudo que está acontecendo e acho que a gente está evoluindo. A gente está evoluindo bem nisso porque cada vez mais as pessoas tendem a falar, a ouvir, né? E a gente vai desmistificando com isso o que é e o que não é. Ainda tem muita quebra de paradigma, ainda tem muita coisa para fazer, mas fóruns como este, por exemplo, esse tipo de bate-papo, ajuda a gente a mostrar que a gente pode conversar, né? Não tem mistério, não tem grandes preocupações. A gente precisa falar e falar cada vez mais para que uma hora a gente pare de falar. Porque o ideal é isso, a gente chegue no momento que isso não seja mais necessário falar. Porque de fato nós todos somos iguais e cada um respeita o seu espaço. Todos temos o nosso espaço ao sol, né? Você está trazendo uma coisa interessante e você citou a questão de cotas. E eu tenho particularmente, não é uma verdade absoluta, mas uma leitura. Eu acho que a questão de você ter cotas já é uma forma e é um bloqueio de talvez o tema não ser tão aberto. Uma vez que você codifica, né? Você vai quantificar, vai criar um sistema de cotas, a gente traz junto, talvez ainda, mostra o quanto às vezes talvez ainda existe de preconceito, porque é algo que talvez tem que ser imposto, e você limita, né? Não tem que ser, tem que ser algo natural, né? Acredito eu. Como que é isso na prática, né? Como é que você trata o tema no seu dia a dia, no negócio hoje, como executivo de RH? Como é que você trata isso no dia a dia? Como fazer diversidade e inclusão? Isso acaba também mexendo na questão cultural, impacta na questão cultural, é uma mudança de cultura também, Luciana? Isso é totalmente cultura, né? Então, não existe a discussão genuína se ela não tocar na cultura, né? Então, de novo, eu tive o privilégio de, pelo menos nos últimos 4 ou 5 anos, estar em empresas que estavam abertas a falar sobre o tema, né? Eu pessoalmente em algumas fui a pessoa responsável por levar o tema e eu falo por experiência própria deste medo organizacional. Nossa, mas tem certeza a gente fala disso? Como é que a gente vai se sentir? Tá tudo bem, né? A gente já é inclusive Great Place to Work, por que a gente vai falar nisso? E não, gente, a gente tem que falar, as coisas estão por aí, né? Vamos então perguntar, né? Vamos perguntar para as pessoas, para os nossos colaboradores, o que eles querem falar, se eles estão de fato confortáveis nesses lugares. E aí o que se faz? Isso é cultura, né? Porque é a questão do eu ouvir o que o outro tem a dizer e eu fazer alguma coisa com isso. Uhum. E a partir do momento que eu me disponho a ouvir, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Então, a diversidade e inclusão, ela só existe em organizações que de fato estão neste momento de maturidade de dar o próximo passo, né? Porque vai mudar a cultura, e muda totalmente. Muda a cultura, muda o ambiente de trabalho. A tendência é que as coisas fiquem mais fluidas. A gente tem dados estatísticos, aí falando um pouco de pesquisa, né? E a gente sempre usa isso para quem é um pouco mais cético. E focado em resultados extremos. O McKinsey tem pesquisas que falam que quando você tem diversidade racial, potencialmente você é 35% mais lucrativo, né? O business é 35% mais lucrativo. Se você tem a diversidade de gênero, vai para 15%. Então tem muito dado, hoje em dia a gente tem muito dado. Tem indicadores fortes que asseguram que diversidade e inclusão. A Price fez, sabe, o Instituto Ethos tem um monte, agora tem também do próprio setor automotivo, enfim. E é um caminho que não tem volta. Uhum. E é um caminho que eu falo, não é bacana ninguém entrar se de fato não acreditar. Né, que é o que eu falo muito para as pessoas, que eu gosto de trabalhar com o conceito de redes, que falando um pouco de como fazer, né, pegando o gancho, é o que eu mais acredito, né, o como fazer de forma participativa. E não acredito em comitês de diversidade, que você vai, escolhe fulano, beltrano, ciclano, senta lá, vai discutir, não é. Essas pessoas às vezes não estão genuinamente interessadas em discutir determinados temas, elas podem usar isso para se promover e não é esse o foco, né? Então, o conceito de rede é assim, olha, tenho esse tema para trabalhar, quem está afim?
Olha, mas eu tô morrendo de medo que eu não sei direito o que é, então é você mesmo. Vem cá, porque você vai me ajudar a descobrir o que tá pegando, o que as pessoas querem falar, o que a gente pode fazer para tirar esses mitos, o que a gente pode fazer para tornar o ambiente melhor. E esse negócio é exponencial, né? A gente vai expandir tudo isso. E na prática a diversidade, porque talvez uma pessoa que não queira falar, ok, né? Ou seja, justamente isso é incluir alguém que talvez não tenha uma opinião formada, mas que entra para uma discussão interessante que pode trazer um ponto de vista que talvez a gente não enxergue. E olha o exemplo de novo, não dá para descasar diversidade e inclusão. Né? E aí você vê que o movimento todo flui. Isso faz com que o quê? Reflete diretamente no ambiente de trabalho. Reflete diretamente no tal do Great Place to Work. Eu acredito muito em todos os meios que medem, em todas as pesquisas que tem no mercado, mas eu converso muito com as pessoas aqui internamente, com o nosso presidente. Para a gente ser Great Place to Work para o mundo, eu tenho que ser para mim. Eu tenho que entrar aqui, de fato, me sentir no meu melhor ambiente de trabalho, construir o meu melhor ambiente de trabalho. E eu acho que isso que é a essência no final do dia, né? E voltando um pouco para a questão do se você de fato não está maduro, não está disposto a trabalhar efetivamente no tema, porque vai ser para sempre, isso tem que ser sustentável, respeita. Você não precisa ser a pessoa que vai brigar, que vai se posicionar, que vai ter uma opinião. Estuda. Tenta entender quais são os seus vieses, quais são os seus preconceitos, para você entender e lidar com isso. E principalmente para você aprender a respeitar o outro. Né? Porque a gente vive em sociedade, no mínimo a gente tem que respeitar o outro. É isso. É o mínimo necessário para que você viva em sociedade. E o restante vai acontecer através de pessoas que genuinamente acreditam, né, em todo esse movimento, em todo esse posicionamento, e tem que ser verdadeiro. Né? Eu falo muito para essas pessoas que hoje fazem parte da rede e que vão falar do tema, porque um ajuste técnico, posso usar racial ou uso outra palavra, enfim, a gente aprende. Agora, ir lá falar o que você sente de verdade, ninguém ensina. Então não vai. Se não for de verdade, não vai. E por que diversidade e inclusão? Qual a sua visão do hoje para o futuro, né? Por que trazer isso para dentro das empresas? Por que fazer parte da agenda definitivamente? Eu tenho certeza que a gente vive em evolução constante. Né? Então, eu comecei falando de diversidade e inclusão, contando que foi mais ou menos em 1990. E de lá para cá, o mundo já mudou muito e exponencialmente tende a mudar cada vez mais. Né? E isso só é possível porque a gente também muda. Porque cada vez mais essa questão de mudança de gerações, a gente estudar um pouco do comportamento de gerações, da gente ter pessoas com perfis muito diferentes que vão agregando valor, isso cada vez mais é constatado que isso gera maior produtividade. Né? Todos os ambientes que precisam de inovação, que precisam de criatividade, eles estão totalmente fora do quadrado. Eu não estou mais ligado na formação, no sexo, eu não estou mais ligado, teve uma experiência aqui, ali, não é. É muito mais assim, vem cá, conversa comigo, qual que é o potencial? Onde é que você vai, né? Qual que é a sua visão de futuro? O que potencialmente eu posso fazer com que tudo que você acredita, com todo esse sonho que você me traz, que vai agregar o meu, que a gente vai alavancar. E eu costumo dizer que a gente também tem que decidir muito rápido, né? Se a gente quer ficar neste mundo que a gente está agora, ou se a gente quer fazer parte do mundo futuro. Legal. Super interessante o tema, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando a respeito. Obrigado. Tenho certeza que vai contribuir muito aí com as pessoas que seguem o nosso canal e por compartilhar esse conhecimento, né? Você está vivendo isso no seu dia a dia, um tema super interessante, com certeza vai ajudar muito as pessoas de RH, executivos de RH, as empresas de maneira geral e os líderes e aspirantes a líderes também, já para começar
incorporar esse olhar para a diversidade e inclusão. Bacana. Eu sorteei, na verdade, esse mês uma pergunta, e aproveitando que é o mês da mulher, eu peguei uma pergunta, achei super interessante aqui, porque ela tem esse viés da questão feminina. Então eu vou ler ipsis literis o que está aqui na questão. Vamos lá. Acredito que foi uma mulher que mandou a questão. Vamos lá. Atualmente está em pauta o tema das mulheres estarem conquistando cada vez mais posições de liderança dentro das organizações. Eu entendo que a mulher sempre exerceu naturalmente um importante papel de liderança em casa, com os filhos e na gestão familiar como um todo. E eu achei bem interessante essa colocação e é uma grande verdade, né, Luciane? Como executiva e líder de uma grande organização, como você consegue conciliar todos os seus papéis de liderança na vida e na carreira? Uma bela pergunta. E vou falar que não é muito diferente do que eu faço em casa para o que eu faço aqui, né? Na verdade, a gente tem todo um suporte, um logístico para ajudar a balancear todos os pratinhos, né? Então, em casa, eu conto com uma ajuda incrível do meu marido, dos meus filhos. Os meus filhos, eles já são criados nesse ambiente mais flexível, mais criativo, então a gente acaba se ajudando. Então, a gente brinca que a gente combina muito bem as coisas, né? E um desenvolve o outro, enfim, para que a gente consiga ter essa fluidez no dia a dia. E delego, né, para uma mãe, para uma tia, para uma assistente, a gente vai se ajudando, né, vai criando relações de confiança que são super importantes e a gente vai delegando. E no trabalho também, né, como eu comecei falando, tenho um drive para desenvolvimento muito grande, né, então eu tendo a ficar muito tempo aqui também, às vezes às vezes eu saio porque eu tenho que resolver uma questão pessoal, mas eu chego em casa e continuo trabalhando, né? Então acho que essa questão de você estar bem com você e você conseguir fazer com que a sua família fique bem com as escolhas que vocês fazem juntos, e eu acho que isso é muito importante enfatizar. Todas as escolhas da minha carreira, da carreira do meu marido, da nossa vida familiar, a gente faz juntos, né? Não é em detrimento um do outro, não tem uma sobreposição. Acho que o jeito que a gente tem a concepção familiar ajuda muito nisso tudo, né? Então me faz ficar confortável aí, né, nesse meu mundo. Isso prova, então, a gente fala muito nos programas de desenvolvimento de delegação, então é inevitável, a gente fala muito de delegação do líder, né, ser uma pessoa que delega, e aí você está trazendo que também na vida pessoal, então você dá conta de equilibrar todos os pratos, porque na pessoal você também acaba delegando. Delego muito. E delega fácil, bem, tanto no trabalho como na vida pessoal. Tranquilo. E não é delargar, né, Luciana? Eu sempre falo, gente, não é, tem uma diferença grande, né? É ter pessoas preparadas, desenvolvidas para assumir aquele papel que você está delegando para ela. Porque no final é o seu legado, né? Legal. É o legado. Legal. Luciane, super obrigado, foi excelente, foi um mês pra gente assim, excepcional, calhou, eu acho que a gente não havia combinado isso e você veio no mês de março, é a nossa primeira entrevistada, de muitas que virão, mas foi um prazer, queria agradecer muito mesmo a oportunidade de receber você no Leaderingcast, foi muito bacana o nosso bate-papo. Fica com a gente também, vão vir muitas outras coisas aí, eu tenho certeza que você contribuiu com muito executivo de RH, com muita gente que segue a gente, que é a nossa comunidade de líderes. Então eu queria agradecer pelo seu tempo, a sua disponibilidade e a sua história, acima de tudo. Com certeza a gente consegue ajudar muita gente dentro do Leaderingcast. Obrigada a você, obrigada a vocês, um prazer. Obrigadão, Luciane.